pessoal, meu nome é Renato Alves, sou professor do Guri e essa aqui é a aula 2 do sequencial 3 do curso de guitarra. Nessa aula a gente vai falar sobre modos gregos. Então, o que seriam os modos gregos? Modos gregos seriam diferentes formas da gente organizar uma escala. Então, se a gente muda o ponto de partida de cada escala, a gente vai ter organizações de intervalos diferentes, gerando assim 7 escalas diferentes para a gente. Por exemplo, na prática fica bem simples. A gente tem a escala de Dó maior. Considerando que a tônica é a nota Dó, então a gente vai ter tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Agora, se a gente considerar que a tônica é a nota Ré, então a gente vai ter uma organização diferente, que seria tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Reparem que o que aconteceu? A gente gerou uma escala nova. Uma coisa muito importante para a gente entender é que cada uma dessas escalas novas que a gente vai gerar tem uma sonoridade diferente, mesmo elas vindo de uma mesma escala. Então o grande lance é a gente fazer tudo isso aí numa mesma tonalidade. Então eu vou passar aqui a formação de cada escala que a gente vai gerar, os intervalos delas, e vou falar um pouco sobre a sonoridade de cada uma também. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro modo, que é o modo jônio, que seria a própria escala maior. É formado pelas notas tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. É a nossa escala principal na música popular. Daí que vão sair todos os outros modos, né? Ela tem uma sonoridade muito relaxante e bem alegre e sutil, a escala maior, né? Então eu vou tocar um pouco ela aqui e a gente escuta um pouco o som dela. Uma coisa muito importante é a nota característica do modo. A nota característica do modo jônio, a que vai caracterizar o modo, a que a gente vai saber que é um modo jônio, é a quarta justa, é a nota principal desse modo. Seguindo, a gente tem o modo dórico. O modo dórico seria como se a gente fizesse a escala maior a partir do segundo grau, colocar o segundo grau como a tônica. Fazendo isso, a gente vai gerar os seguintes intervalos: tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. O modo dórico, ele é um modo menor, uma escala menor, só que ele não é tão melancólico quanto a escala menor relativa, né? Ele tem essa sexta maior, o que dá, na minha visão, assim, um pouco de rebeldia nessa escala. Ela fica um pouco mais alegre, assim, não tão triste, um pouco mais rebelde, talvez. Cada um pensa uma coisa, né? Isso daí é muito importante, a gente conseguir trazer pra gente algo pessoal do que essa sonoridade representa. Assim a gente consegue gravar o som dela. O modo dórico vai ser esse aqui. Falei da sexta maior ali porque é a sexta maior a nota característica desse modo. É a nota que vai falar pra gente que é um dórico. Seguindo, a gente tem o modo frígio, que seria a escala maior saindo do terceiro grau, né? A gente vai ter tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Ele é uma escala menor, só que com a segunda menor, o que deixa essa sonoridade um pouquinho mais tensa. E é uma escala muito usada em música espanhola, música que vem da cultura árabe, assim, muito utilizada. Esse é o som da escala aqui, ó.
A nota característica desse modo é a segunda menor, né? É uma escala um pouquinho mais tensa do que as outras, né? Ela tem um quê assim meio árabe. Seguindo, a gente tem o modo lídio, que seria a gente começar a nossa escala maior a partir do quarto grau, gerando pra gente tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. O acorde dele é o acorde maior com sétima maior. É nesse acorde que a gente tem que a gente pode tocar essa escala. Ela é uma escala maior, só que a quarta, em vez de ser justa, é uma quarta aumentada. A quarta aumentada é a nota característica desse modo. E ele tem essa sonoridade com uma cara de escala maior, só que ele tem um quê um pouco assim de esperança, uma expectativa nessa escala. Muito legal. Ó, vamos ouvir o som dela. Ó, quarta aumentada. O nosso próximo modo é o modo mixolídio, que seria saindo do quinto grau. Então a gente vai ter os intervalos tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Sendo a nota característica dessa escala a sétima menor. É ela que vai falar pra gente que é uma escala mixolídia, que é o modo mixolídio que a gente está tocando. A diferença entre o jônio e o mixolídio é que o jônio tem a sétima maior e o mixolídio tem a sétima menor, né? E ela é uma escala muito legal também, usada em muito tipo de som, desde do blues norte-americano, o soul, quanto também a música nordestina aqui no Brasil. Ele é uma escala maior, só que ela tem uma pimentinha ali na sétima menor que torna ela um pouquinho diferente. Vamos escutar o som. Seguindo, a gente tem o nosso próximo modo, o modo eólio. O modo eólio é a gente sair a escala maior a partir do sexto grau. O modo eólio é a nossa menor relativa, né? A escala relativa da maior. Você já deve ter estudado isso nos outros sequenciais. Uma coisa muito importante é que a nota característica dela é a sexta menor. E ela vai ser essa nota que diferencia, por exemplo, o dórico do eólio. O dórico tem sexta maior, o eólio tem sexta menor. E ambas têm o resto dos intervalos todos em comum, né? O eólio é uma escala menor, um pouquinho mais melancólica, diferente um pouco do dórico. Eu vou tocar aqui e a gente escuta o som dele. Nessa sexta menor deixa mais melancólico. E para finalizar, a gente tem o modo lócreo, que seria o último modo saindo do sétimo grau. A gente vai ter os intervalos tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Sendo essa escala uma escala bem tensa e usada bastante em tonalidades menores, assim. É uma escala que sozinha a gente não vê ela sendo muito utilizada por aí, né? Em música modal, ela entra em outro contexto, mas ela tem esse som aqui, ó. A nota característica dessa escala é a quinta diminuta. É ela que fala pra gente que é um modo lócreo. Gente, uma coisa muito importante é a gente entender que uma escala, ela só vai ser uma escala, a gente só vai saber qual escala que a gente está tocando a partir do momento que a gente tem uma harmonia. É a harmonia que manda. Então é muito importante a gente estabelecer nosso centro tonal para saber qual que é a escala que está soando e como que a gente
vai entender a sonoridade dessas escalas, que é o mais importante, a gente entender cada uma como um universo diferente. Então é isso, gente, fica ligado aí que a próxima aula a gente vai mapear essas escalas, começando pelo modo dórico no braço do instrumento, e vai também tocar com isso para a gente começar a entender um pouco melhor o som de cada uma. Muito obrigado, se liga na próxima aula, fique bem e bons estudos!